Ironcast, estamos aqui, Ari. Nossa primeira vez com 2 convidados ao mesmo tempo. Primeiro formato em 4 pessoas. Na verdade não são 4, porque eles valem aqui por 2, cada um. Mas tem um cara que com certeza tem outro cara dentro da roupa junto com ele. Até o fim do dia a gente vai descobrir. Estamos aqui com o Léo e Alf, cara, prazerzaço. Valeu, aqui. obrigado. Valeu. Aí a galera deve estar vendo e falando, porra... É a sua primeira vez com 2 homens grandes, então. É a primeira vez. Mas sempre tem a primeira vez. Né? E assim, totalmente indefesos, porque não tem o que fazer, né, velho? Se um cara desse fala assim, ó, faz, você faz, tá bom. Alf, vou te falar uma Só parada. preciso voltar o vivo Ari, pra cara, casa. Ele tem uma crítica com escala de personagem. Ele fala, porra, esse personagem tá pequeno, esse aqui não é assim. O Juggernaut é muito maior, esse aqui é o Hulk. Tá bom pra você? Esse tamanho... A escala tá correta. A escala tá legal. Mas tem 2 caras dentro daquela roupa, certeza, porque, tipo, 1,90 m de altura por 2,15 m de largura, tem alguma coisa aí errada. Mas tá bom, a escala tá certa. Tá certa. E eles vão se apresentar agora, mas a gente está aqui com eles, porque vocês devem estar olhando, pô, o que eles estão fazendo aqui, esses caras enormes e tal? Porque os caras... são nerds também. Os caras gostam do que a gente gosta. São gente da gente. É gente da gente, da galera. Mais aqui. fortes, mas são iguais a gente. Bem mais fortes, né? Um pouco pra tentar deixar bacana. Léo, se alimenta melhor que você. Também. Não tenho a menor dúvida. Que o Ari, então. Pô, apesar que você não bebe, né, Ari? Não bebe nada, né? Nada alcoólico. Vocês bebem? Não. Olha lá, tá vendo? Tô no caminho, velho. No máximo pra comemorar um negocinho, drink mais, beber não... Então vocês... já fez a primeira etapa, já... Só falta agora perder essa pança horrorosa. Mas vamos lá. Léo, se apresenta aí pra galera, por favor. Rapaziada, eu sou o Léo Stronda. Comecei minha carreira na música com o Bonde da Stronda, cantava rap desde 2006. Depois fui migrando aos poucos pro mundo fitness, mundo da saúde, mundo da academia. Tive o maior canal do mundo, que foi o Fábrica de Monstros, do segmento, né? E hoje em dia a gente trabalha com a Growth, que é a maior empresa de suplementação do Brasil. E é exatamente o que você falou, a gente está aqui nessa conversão de ideias para mostrar que tem muita coisa em comum. Né? O Geek e o Maromba tem muita coisa em comum. E a gente veio falar mais sobre isso também. Bom, rapaziada, sou Alf Poli. Rapaziada me conhece mais por Alf. Sou atleta de fisiculturismo, treino há 22 anos. Comecei lá no esporte com 14 anos. Migrei do esporte, né, de um outro esporte, do futebol. Depois eu vim para a sala de musculação. E depois, consequentemente, eu comecei a competir no fisiculturismo. Morei na Europa a minha vida adulta inteira. Então, trabalhei com diversas marcas de suplementação. Hoje, atualmente, como o Leonardo falou, a gente está trabalhando na Growth. Eu, particularmente, estou em média uns 2 anos e meio na Growth. Sou de Curitiba, atualmente moro em São Paulo, e a gente veio com esse projeto aí junto com vocês para estar trazendo para a rapaziada que o nosso mundo tem tudo a ver com o de vocês também. Tá tudo debaixo da mesma tenda. Isso aí. Porque assim, o nerd, cara, o que é o nerd? Na verdade, o nerd nada mais é do que aquele cara que ele quer entrar no assunto de cabeça e conhecer tudo sobre aquilo e tirar o máximo daquilo. Vocês, nós com somos certeza, uns nerds marombos. Exato, porque você precisa saber qual que é o melhor suplemento que funciona pra você, qual é o exercício que vai fazer melhor pra você. É o bitoladão, né? O especialista naquilo. Pô, vocês acabaram de falar que vocês não bebem, então vocês têm que tem que acordar cedo pra começar o exercício. Vocês se encaram como os nerds da Maromba, realmente? Sim, se for pensar por esse lado, realmente tem muito a ver. O Alf, por exemplo, deve fazer pelo menos 6, 7 refeições por dia de comida, cronometrado, bacia, 1 quilo de comida por refeição. Então é algo que você precisa ter dedicação pra caramba, né, mano? Não é qualquer um que faz. O pessoal que não é do nosso meio, né, se assusta muito com o que a gente faz, mas a dedicação, isso vale para em qualquer âmbito do que você estiver fazendo na tua vida. Então, se não tiver dedicação para aquilo que você está fazendo, realmente o resultado não vai vir. É verdade, igual o cara que desenha, ele passa horas ali na prancheta, né? Lógico. A gente vê o produto final, no caso deles, os caras grandão, ou no caso mas do desenho sai feito, o processo, mas tem todo um processo. Tem que ter uma disciplina absurda, né, Claro. cara? Pra eu manter a barriga que eu tenho, você acha que é à toa? Tem uma disciplina. Eu como muito e não faço nada. Então, quem quiser seguir isso... Custa um dinheiro também, custa um dinheiro, né? Eu como 1 quilo também, só que não faço nada. Essa é a diferença. Então, eu, como sempre fui envolvido com arte, quando eu descobri o fisiculturismo, eu enxerguei arte
no fisiculturismo, né? Claro. Como vocês aqui na Iron, lance do action figure, né? Vocês precisam de saber anatomia, fisiologia. Totalmente. É fundamental, Então, né, quando eu vi o físico do fisiculturista, aquele corpo perfeito, a simetria, super musculoso, isso quando eu era criança, a minha referência era o quê? Era o desenho animado. O super-herói. Era os super-heróis. Inclusive, falando nisso, os super-heróis, esse negócio da cueca por cima da calça, tudo, os super-heróis têm a inspiração nos halterofilistas circenses, né? Disso a gente tá falando de 1910, 1800 e pouco. Caramba. Então, assim, o mundo já é linkado do Já é nerd linkado. do super-herói com aquele ideal da potencialidade do super-herói. Capitão América era um cara franzino que toma o soro de super soldado e fica um cara, né, mano? Bolado. Então assim... tem Querendo tudo ou a ver. não, a potência, Sim. o músculo tá ligado diretamente à potência de força Exato. que o cara tem. Lógico que nem todos os personagens são musculosos para serem fortes, Sim. porque né, leva em conta outros quesitos, mas como Tá você falou muito no presente. início, o link era esse, né? O Exato. quanto mais forte o cara era, mais potente, mais... Exatamente, porque, cara, é o lance do esportista. O futebolista vai ter ali a força na perna, o cara do basquete tem que ser alto, então você tem essa questão física muito ligado ao desempenho, né, cara? O heroísmo, Não, no caso. e isso que o Léo falou por exemplo, na Iron, você vai ver lá a galera no estúdio modelando, pô, a tela do lado de referência é só fisiculturista, os caras, seja dependendo do personagem que tá, né, ou homem ou mulher, mas assim, o corpo humano, ele é muito nesse Estudado, ápice. né? Estudado, né? Ele é muito estudado. E, inclusive, tem vários modeladores que depois que eles enveredam aí pelo caminho da musculação, porque vive tanto com isso, E o tempo acabam todo conhece a gostando, né? anatomia. Pô, Exato. vou O cara vai também buscando. fazer E a e tal. peça tem isso, com algumas exceções. Eu fui modelo pra peça do Homer Simpson, da Iron, né? Então eu fiquei... Não deixa de ser a Tem um fisionomia. modelo adequada e específica pra isso. que essa é Então mais nem fácil só de de achar, músculos né? vive um personagem, entendeu? Obrigado, Homer. Mas agora a Por gente tá fazer- aqui conversando, vamos bater já logo de cara aqui a perguntinha tem difícil que a galera bater, gosta. Pega leve, porque você vai falar de bater com esses caras, se eles acham que é Não, confusão... bater nas ideias. Você bater nas vamos Nas ideias, tá. pôr na mesa, vamos ser educados, Vamos cautelosos. discutir aqui. Léo, Marvel ou DC? É a pergunta que a galera gosta de saber aqui. O Off já vai pensando aí também na resposta dele. Cara, é bem difícil. Até como eu tava falando com vocês em off aqui, antigamente eu ainda tinha muita dúvida do que era Marvel e o que era DC. Né? Às vezes eu via um filme, começava o filme no cinema, vinha lá, Marvel. Eu falei, essa porra não é DC? Ouvia o DC, eu falei, essa porra não é Marvel? Eu confundia muito. Cara, eu prefiro um pouquinho mais a DC. É mesmo? Eu prefiro. Eu acho... Não é possível. Aí me surpreendeu. Eu prefiro agora. Sabe pouquinho das mais. coisas. É porque é um pouco mais underground, assim. Eu gosto desse lance, assim. Eu gosto muito do Batman. Eu gosto muito, assim, dessa coisa mais... Lógico, como até eu já vi ele falando, a Marvel, em questão de filme, Hollywood, tem um quesinho a mais, realmente. Mas a DC, na questão dos HQ, dos gibizinhos lá, Aí você prefere. E Só você? disfarça a decepção que pode ficar chato Não, pra quem não, tá o Alf é do assistindo. meu Tá? time, que eu Corta sei. porque é O Alf eu já Marvete, conversei tal, antes aqui, eu já sei. Mas tá Fala. bem chateado. Marvel, né, pô? É Marvel, É né? Marvel. Olha o brilho no olhar dele, olha que gostoso. Com certeza, com certeza. Mas, Marvel. mano, não tem como você falar que gosta de um e não gosta do Exato, outro. Você gosta dos dois. É. Aí você tá botando em pauta assim, o que você prefere. Tem uma preferência. É igual no cara. fisiculturismo. Você vai botar ele contra um outro cara do tamanho dele e vai falar, quem é melhor? Você que não conhece o mundo fisiculturista, você fala, não sei, os dois são Exato. top pra caramba. Não O queria brigar juiz com nenhum ali dos que vai dois. dar um Os detalhe de... detalhes. É que é o cara, exato. É. E tem muito do gosto pessoal, né, cara? A gente brinca assim, mas assim, um não Subjetivo, exclui né? o outro. Na verdade, um complementa Exato, o outro, né? exato. Até porque a Marvel é tudo a imitação do que E a DC quem nunca faz lá na pensou no frente. grande crossover, né? Quem nunca sonhou com o Pô, grande total, crossover total. da Liga da Justiça Ó, com... e eu acho que Vingadores. futuramente a Marvel DC, né? vai ser o caminho no cinema. Eu acho seria que na hora que os top, caras mano. pararem de ganhar dinheiro com os filmes isoladamente, assim como foi nos quadrinhos, Vai se juntar. historicamente nos quadrinhos, quando você tem uma queda de vendas muito absurda, o pessoal faz os crossovers. Imagina a porrada franca, Batman Putz, e cara, Superman. Nossa, cara, todo mundo nos quadrinhos, o Hulk, Superman dando Pô, um pau no Hulk. Mas Você então, ganhou, aí lógico. agora, recentemente, o Black Adam, né? O nosso querido The Rock, Sim. que é do time de vocês aí, né? E do nosso também, é nerd também, né, cara? Inclusive o The Rock, eu acho que ele teve que diminuir pra fazer, porque ele é tão grande que ele teve que diminuir pra fazer o Black Adam. Mas ele malhou pra caramba, não quis enchimento na roupa. Eu não vi esse filme ainda. Ele, não, vai estrear agora, Ah, tá. falta... Acho que essa achei que semana Quer tem a dizer, pré, né? talvez quando esse É dia programa- 20, né? Dia 20. dia eu acho. 20. Eu não sei isso. quando Eu esse achei que já programa tinha vai pro lançado ar. Acho que quando for pro ar já vai ter estreado. Mas o The Rock falou que vai trazer Super-Homem de volta. Ele é o cara que pode fazer isso acontecer. Esse Ele é um dos crossover aí. únicos atores, né, mainstream que
que levam uma filosofia sério, fisiculturismo. Que conseguiu, na verdade, manter o físico, porque a maioria dos atores Acaba perdendo a massa muscular porque os caras, né, os produtores, enfim, que chamam eles para poder fazer o filme, os caras acabam sendo muito fortes, eles têm que diminuir a musculatura. E ele, na verdade, só vem aumentando, né, cara? Tá cada vez mais Sim, rasgado, isso. Você né, vê velho? agora, por exemplo, o Thor, né? O personagem, o ator. Mano. Ele teve que emagrecer e colocar um shape de novo pra poder aparecer nesse Thor, E o bicho Thor novo. tá rasgadão, né? Que inclusive mano? esse Thor novo pra mim foi horrível. Né? Desculpa, Marvel. Estamos juntos. Mas essa cena do Thor ali... Mas a cena do Thor, na hora que ele Então, perde a roupa ali, é da essa hora. cena né? aqui, ele tem que malha tudo, dá o gás. É igual competição, você tem que dar aquele no dia da competição, ou você não malha no dia? Não, no dia a gente não malha, a gente faz um aquecimento, né, na parte de cima, porque a parte de baixo, a parte inferior, a gente acaba não mexendo, para não ter... no palco a gente tem que mostrar os cortes, não só a musculatura, o volume, mas os cortes também, né, os cortes musculares. Então, no dia da competição, a gente acaba não fazendo nenhum tipo de exercício para a parte inferior, para não evitar que no momento que você esteja em cima do palco, esses cortes possam não vir, né? Entendi. Então, a gente, antes de subir no palco, a gente faz um aquecimento, né, só para poder irrigar o peitoral, o bíceps, o dorsal, dá um pumpzinho antes do palco. E a gente sobe com Se aquecimento. você fizer isso na perna, o lance de... O pump... É porque esconderia Ele os vem, riscos. exatamente, os A cortes. perna ela velho. enche tanto e como a gente fechado. fica em pé, Aham. acaba tendo uma retenção hídrica e perde um pouco Ela o corte. esconderia aquilo que você Na trabalhou verdade, pra tipo mostrar. assim, antes do campeonato, 2 semanas antes, tem gente que não treina a perna. Exato, exato. Ele Que para louco. de treinar E a perna. no dia, inclusive, no dia a gente fica deitado com as pernas para cima. Também para poder vir mais cortes profundos. Entendi. Que louco. Mas o Chris Hemsworth, do Thor, ele não malha muito a perna, não. Porque você viu umas fotos dele outro dia ali, de bermuda. É mesmo, bicho? Canelinha fina pra caramba. Ele malha aqui em cima só. Mas eles têm que ficar muito tempo de... Assim... É porque a perna é um músculo muito difícil de desenvolver. Não é um músculo fácil de desenvolver. É um músculo muito grande. Pra você micro-rupturar e chegar à hipertrofia no músculo é muito complicado. Agora, não sei se vocês notaram, Então, pela né? velocidade que ele teve que fazer o shape, talvez não deu Era tempo pouco dele tempo, né? hipertrofiar a perna. Agora você percebe, todo cara assim, fracassado fisicamente, tipo eu e o Bassoli, ele sempre faz esse negócio, as perninhas de sabiá. É uma inveja. Eu ia que a chegar gente nesse- tem, eu ia cara, chegar no nesse tronco. lance. Se E a você- gente tem que afetar o cara, a gente vai ali, ó. O que eu, a gente o que é eu todo... tenho contra o Chris, Não, cara? nós todos Nada, somos né? invejosos. A gente é todo derrotado, velho. A gente vai na única coisa fraca do cara e esquece tudo que o cara fez de Porque bom, cara. vocês aqui É um da área desabafo. deviam saber, né, sobre a anatomia Sim, do sim. corpo humano. A canela ela não existe músculo ali. É o osso. Se é, o grosso, osso. é grosso. Se não é, não é, né, velho? Você só cresce músculo onde existe músculo. Então ali não existe. É na canela ali, perto do tornozelo Sim. até a panturrilha. Panturrilha é um negócio que é muito de genética também. Tem gente que tem panturrilha pra caramba, tem gente que não tem. Então a panturrilha é um músculo muito difícil de hipertrofiar, É de difícil de crescer. fazer crescer? É. Porque é um músculo que mantém o seu corpo em equilíbrio o dia inteiro. Então as fibras elas ficam mais resistentes. Você precisa de um treino muito intenso, de muito tempo, muita frequência de treino para hipertrofiar. Não é impossível de hipertrofiar. Existe o crescimento da panturrilha. E isso, de consequência, também é a perna, né? Não serve só para panturrilha, mas a perna em si. É um grupo mais difícil de você É um grupo que está sempre em constante trabalho. Então para você Ele sustenta o teu suprir- corpo o dia inteiro, pô. Se você não estressar ele no último, como Ele é que já é, desenvolve? ele já é muito resistente. Pra Exato. você Exato. quebrar ele, digamos Exato, assim. exato. né? A resistência, Tem uma panturrilhona, exatamente. hein, velho? Levando pro Nasce assim, inchada, mundo dos gorda. games, anime, a resistência do músculo é muito maior. Então pra você quebrar ele ali, Aham. ele demora mais. Entendi. E aí, quando vocês eram moleques, aí você cresceu nos anos 90, né? O Ari não. O Ari já cresceu lá pra trás. Nos anos 90 já Mas tinha sido cresceu preso ali- algumas vezes. O que era a parada, assim? O que vocês gostavam de assistir? Cara, Que vocês chegavam em casa da escola, puta, vou ligar a TV pra ver. Qual que era o lance? Na minha época era Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball. E eu comecei a fazer musculação por conta do Dragon Ball. Quando eu vi o anime ali, a estrutura corporal, o físico, e lógico, né, aquele endeusamento dos caras mais fortes conseguirem derrotar os inimigos, e os inimigos não conseguirem debater porque ele ficou mais forte, né? Quando a evolução do Saiyajin, ele dá aquela enchida, Sim. né? O cabelo troca de cor, não sei o quê. Então aquele lance ali, eu falava, caralho, eu preciso ser forte também, eu preciso ser poderoso. Criancinha, né? Eu tinha, Sim. sei lá, mas a partir dos 5 que eu comecei a entender melhor as histórias, né? E aí quando eu entrei pra academia, eu entrei com 14 anos,
que é a idade mais ou menos ideal para... É a mínima, digamos assim. vamos né, dizer. pra Você entrar. pode até fazer musculação criança, existe isso, musculação infantil. Não é a mesma do claro. que a gente faz É um hoje. outro Tem um direcionamento. direcionamento diferente, mas existe. Mas com 14 anos é o ideal, assim, para começar a musculação mesmo, de fato, em sala de musculação. Então, quando eu vi ali o Goku treinando em gravidade zero ali, o negócio, eu falei, caralho, eu preciso ser igual esse Não, e maluco. ele tinha essa parada, né? Ele treinava, a vida dele era treinar pra vida era superar. superar, exatamente. Esse que é o grande lance. Isso foi o que a gente falou, o link aí, né, O cara? link. Você vê, você hoje, lógico, o seu negócio é o fisiculturismo, é o corpo, mas a inspiração foi nerd, né, cara? É muito louco, nerd, tá exato. ligado a isso. Quando tu começou, tu viu o quê? Como eu falei no início, né? A Marvel, então eu seguia muito X-Men. Olha lá. E Cavaleiro Zodíaco, eu não podia deixar Cavaleiro de falar, Zodíaco, né? é. Porra, Cavaleiro Zodíaco. É, e Cavaleiro Zodíaco também tinha esse lance do treinamento extremo em condições. Pô, o Ikki treinava na Ilha da Rainha da Morte, né? O Shun, porra... Enfim, o Seiya mesmo. O Seiya lutou com o Cassius, que era o cara gigantão, lembra? Pô, no primeiro Tem episódio. tudo isso, né, cara? E geralmente quando você pega, tanto em videogame e tudo, o chefão sempre é um cara gigantesco, né, mano? Tem esse lance. E nos X-Men, qual era o seu favorito? Antes de você se transformar no Colossus? Tipo, era o Wolverine? Wolverine. Você cresceu um pouco cara? mais, viu, cara? Você foi mais pro Colossus do que pro Não, mas ó, o Wolverine. Wolverine, cara, o Wolverine, é que no cinema não... Voltou o Hugh Jackman aí, o vai voltar e Wolverine tal. é um baixinho O Hugh Jackman é gigante, rasgadão. né, velho? Mas o Wolverine, tipo, pro tamanho dele, eu imagino um cara com braço desse tamanho. Um cara... O Wolverine era um canadensezinho baixinho, Mas ele era parrudão, muito... né, velho? Mas ele era largo, né? Ele tinha... mais bruto, né? Atarracadão, né, atarracado e tal. Eu queria ver um Wolverine assim ainda. Vocês gostam do Hugh Jackman de Wolverine? Eu gosto muito. Ele é um puta Eu ator. gosto também, apesar dele ter 1,90 m, eu acho legal, Eu cara. acho legal. Caiu acho bem. legal. É bom que mais pessoas se identificam, né, com o Wolverine. Não dá pra negar. Ele, pô, Ele é um muito puta bom. ator. Pô, na Marvel, o personagem que mais destacou, na minha opinião, foi o Wolverine. Sim, lógico, Wolverine. Sem os filmes X-Men, não teria o que a gente tem hoje. Sim. É. De A grande Vingadores, alavanca, foi, pelo menos X-Men. Brasil. Foi foi o não, X-Men. mas foi no mundo. No mundo foi, do foi X-Men, total. porque eu acho que assim, tirando os Batman do Tim Burton, é que os Batmans Ó, lá vem aconteceram trazer a DC, vem e aí não depois consegue, ele não consegue. vieram Estamos o falando de Batman Marvel. do Joel Schumacher e aí caiu bem a qualidade. Os X-Men eu acho que foi assim, o primeiro material Melhor feito, Batman pra assim, você, melhor Batman. pra mim, ó, então, aí tem duas situações. Como filme, é o Christian Bale e a trilogia do Christopher Nolan. Mas visualmente é o Ben Affleck. Porra, o Ben Affleck curtia. Putz, cara, ele tem cara Porque de ele Batman. era tem grande, grandão, né, cara? mano. Porque assim, que nem o Michael Keaton, é um Batman Verdade. que eu arrumaria uma treta com ele. E mas nem o ia Michael- chamar vocês, eu ia sozinho. Sozinho. Porque eu acho que eu dou um soco nele, tá ligado? Não O Christian Bale ia chamar vocês. O Bale não, o Affleck. O O Affleck. Affleck é grandão, é um E Batman o que eu menino respeitaria. novo lá, o Pattinson. O Pattinson eu ia dar um beijo nele, que eu acho ele muito Bonito. bonitinho, Muito é, bonito, velho. Eu não ia brigar, não, eu ia dar uma beijoca nele, Porra, velho. não, isso daí foi o pior de todos, na minha Então opinião. o seu também é o Ben Affleck. Ben Affleck. É mesmo? Mano, pra mim, você olha assim, puta, é o Batman, velho. Mas eu também curto o ator em si, né? Então, porra, eu acho o que Ben as Affleck duas como ator coisas... também, como pessoa eu também gosto. Mas eu acho que ficou legal mesmo, porque ele tem aquele visual e o cinza, o morcegão. E ó, O uniforme o dele. semblante do olho, que é o que fica à mostra no Batman dele, é muito icônico, né? É, Muito legal pra caramba. E o queixão de Batman, tá ligado? é. O quadradão. Ele, como Bruce Wayne, visualmente é legal também. Pena que acho que ele deu azar ali, porque foi muito conturbado, né? Aí ele meio que já saiu, aí o ator do Flash também tá dando problema. Agora parece que tá voltando, né, o Ben Affleck, né? Tem rumores Vai aí voltar? de que vai voltar, que ele vai ser o Batman Oficial. do universo DC nos cinemas, que é bem Vai ser confuso, foda, vai infelizmente, ser né, foda. velho? Entendi. É um pouco perdido, né, o universo DC nos E cinemas. He-Man, ó, vou ter que falar, pô, He-Man, tá Ô, mano, cara. é, porque Mestres do Universo Porque, caraca, tem tudo a ver, né, até- velho? He-Man. É da até minha o- época, não é da época do Eu Leonardo. via muito, não, você é É da louco. tua época? Não lançou na minha época, mas eu via muito, pô. Porque, He-Man era... porra, He-Man até o fazendeiro era fisiculturista. Pô, mas aquele cabelinho, o cabelinho do He-Man, aquele laranja. Você pegou na televisão aquele cabelinho laranja com, era laranja. com a franjinha? Sim. O tigelinha, claro. né, Puta, cara? era É bem meio escroto. incompatível ter o cabelo, né? Você pega assim, vai olhando assim, fala o cabelo não te leva a sério, velho. Esse cabelo Todo aí. medo que você tinha vai por Não, terra. e o Príncipe Adam, ele era gigante igual. Ele só ficava... Não, o Rei Randor, cara. O Rei Randor, que deve ser um pô. senhor de 65 O anos. rei era parrudaço. É, mano. Todo Todo mundo mundo. era. Caralho, velho, eu quero ir pra Eternia, mano.
Qual a comida desses caras, velho? Eterna deve ser foda, mano. Porra. Não, e os bonequinhos todos eram... Todos musculosos. Vocês tinham os brinquedos de Boneco infância? não. O que O era? He-Man eu tinha. Você tinha He-Man? Eu tinha o He-Man. Wolverine. Você tinha o Wolverine? Wolverine, Max Steel pra caramba. Max Max Steel, Steel, porra, Max Steel. porra. Tudo que era Os Cavaleiros físico também, forte, Cavaleiros. Cavaleiros Zodíaco. Cavaleiros tinha era- Aqueles antiguinhos de metal. Porra, cara. muito foda. Eu tinha que trocava... Cavaleiros Armadura. fez um sucesso absurdo aqui no Absurdo. Brasil. Nossa, cara. fez muito, cara. Da saudosa manchete. Acho Mas que era, foi o e primeiro... era muito caro também, Acho né, que foi o cara? primeiro anime de Era- luta bom, Era, ó, assim. um Acho boneco que sim, naquela cara, época, acho que eram foi um R$50. E era, pô, naquela época era 50 muito conto, caro. É porque no Brasil você teve um movimento de... Eu não sei os termos, que eu tô desbravando agora esse universo da cultura japonesa de anime, mangá. Não. Tokusatsu. Que são Power Rangers, essas Isso. coisas. Changeman, tudo. Isso, então a isso. gente teve um momento ali, na década de Changeman, 80, mano, faz tempo que eu de não escuto essa. Spectroman, de Ultra Seven, de Robô Gigante. Aí depois, na década de 90, Tem os entra Metal Heroes, né? Changeman. Que era o Jaspion, Jaspion, Giban e tal. E aí no Meado. Brasil teve esse movimento e depois vem Cavaleiros do Zodíaco e aí entra no anime, né, Anime, cara? exato. E aí, putz, Aí sem explode, volta, né, sem velho? volta. Porque você tem uma legião de fãs, né, bicho? Por que eu acho? O anime, ele deu mais praticidade de criação. Porque no Totatsu, né? Como é? Tokusatsu. Ele precisava ter um ser humano representando. Isso, No anime, você podia ter a criação computadorizada, né? E falando em anime, esses dias eu tava até conversando antes com você, assisti meu primeiro anime, velho. O primeiro que anime? É Death Note. Nossa. Olha o Achei Ari. bem legal, estou desbravando. Parabéns, esse universo. seja bem-vindo. Já comprei o mangá, 6 edições Black Edition de Death Note. Anime é um mundo legal sem pra volta, caramba, brother. velho. Anime é um mundo sem Cê- volta. cê Eu gosta de gostei anime? muito, Eu sou bicho. viciado em anime. Não é, então não é só Dragon Ball, Cavaleiro, você não. continuou. Anime japonês é a minha parada, eu gosto muito. Você já, legal, Death velho. Note. Death Note eu vi 2 vezes inteiro já. Cara, eu recomendo. Então dá uma dica, porque o Ari tava perguntando antes de vocês chegarem. Ô, me dá uma dica aí de anime que eu tô. Porque eu quero assistir Inclusive, mais, tô descobrindo Deixa esse nos mundo. comentários aí a galera que tá assistindo o que o Ari tem que assistir, que no próximo cast Boa. ele vem falar Inclusive, aqui. quem me recomendou o Death Note, fazer o agradecimento, é a Tafili. Ela que falou, assiste Death Note. Então, Tafili, valeu. o Death Note é um Foi clássico boa a dos animes recomendação. japoneses. Manda uma aí que é o próximo que eu vou assistir, velho. Tá. Já viu a categoria Eti? Tu Não. gosta? Que é o quase hentai? Olha aí, não, o Ari vai olha. gostar. Peitinhos. Opa, é sempre bom, velho. Tem um que eu gosto muito de Eti, pra você Certo. experimentar então essa nova categoria, que é o Shumatsu no Harem. Shumatsu no Harem. É. Fechou. Roads é bom of que tá Fate. registrado em vídeo depois. Isso, eu esqueço. é. Eu sou velho, esqueço tudo, É velho. uma Mas isso história, eu vou ver. uma história onde todos os homens morrem numa pandemia, os homens, né, e só sobram mulheres. Que legal. E aí alguns caras estão congelados e eles começam a retirar eles do congelamento para poder repovoar o mundo. Que louco, bicho. E tem que fazer do procedimento natural, vamos dizer. Eu vou assistir isso. Tem uma história semelhante que é Y, né? O Último Homem, né? Que é do Brian Tem, Tavogan, verdade. que é da Até Vertigo, saiu que na ele é o Netflix, último né? homem da Terra, exato. Saiu na Netflix. Pô, eu vou atrás desse, hein? E um muito bom, mais anime, um pouco mais semelhante ao Death Note, que Sem você vai gostar peitinhos, no muito, caso. sem peitinhos, é o Dororo. Dororô. Nossa, Beleza. Dororo, já viu? Não vi. Ah, Não duas vi. dicas. Cara, né? anime eu sou fravo. Te falar que. Eu também, eu sou um Cavaleiros infante. é minha. Eu adoro É. Cavaleiros, cara. Acho que incrível. Dragon Ball, mas assim, no Evangelion. Evangelion é você foda. precisa. É muito bom. Você Eu precisa vou, assistir também. agora eu vou. E é legal, cara. Tipo, puta, eu tô caminhando pros 50 e é gostoso descobrir um universo novo, porque antes, não por preconceito nem nada, mas eu sou tanto Marvel, DC, Image e outras coisas, Então. quadrinho europeu, nunca fui pro quadrinho oriental. Porra, e agora eu tô descobrindo que legal, velho. Eu tô procurando, na verdade, cada vez mais animes que ninguém conhece. Tentando Legal. sair um pouco do mainstream, assim, e conhecer mais a cultura, assim, É porque você vê real. umas histórias fodas, É, né, muito cara? Com foda. mais liberdade. É que eu tô Quando te você tá no falando, mainstream, você tem amarras, eu né? falei pra você, Eti, peitinhos, assim, você vai ver isso no Shumatsu, mas não trata sobre isso, sabe? Entendi. Tem uma crítica social muito foda ali dentro do seriado, Legal. do anime, apesar de mostrar um pouco essa parte do sexual, tá ligado? O Dororo é um pacto que o pai faz com demônios para prosperar a terra e as riquezas. Em troca, os demônios pedem a vida do filho dele e o filho dele nasce todo estranho, sem pele, sem braço, sem nada, todo estranho. E aí, conforme o tempo passa, resumindo bastante, tá? Conforme o tempo passa, ele vai matando demônios. Um cara que fazia prótese para crianças aleijadas acha ele, constrói umas espadas no lugar dos braços e cada vez que ele mata um demônio, parte do corpo dele volta
Porque ele vai matando essa maldição. louco. Ah, mas é o Vai moleque acabando com a que maldição. vai matando os demônios. Ah, não moleque. é o pai, é o Não, moleque. é o moleque. O pai fica lá prosperando, Nossa, achando daí, que a cara. vida tá ótima, Ah, porque os demônios entendi. deram o que ele queria. E o moleque vai matando esses demônios até encontrar o pai. É muito louco. Que foi, muito será que foda. meu pai fez algum pacto com algum demônio que eu nasci meio esquisito? Nasceu velho. feio pra caralho. É, bicho, que porra que meu pai fez? Quando meu pai morreu, agora não tem como eu descobrir. Enfim, agora é tarde demais. Mas a gente tava falando antes aqui que tem essa sinergia, né, dos dois mundos e tal. E eu acho que é legal vocês falarem, porque a galera que malha, às vezes deve ter preconceito. Pô, esses caras colecionam bonequinho e tal. Eu coleciono. É por aí, não? Vocês colecionam? Porque assim, a gente sempre fala aqui, porra, você tem uma decoração na tua casa lá. Em vez de você botar uma estátua, porra, de um cavalo, sei lá. Uma porra que não tem nada a ver pra você, nem né? sabe. Às vezes você paga uma nota na galeria de arte lá, na casa de decoração. E tu não faz ideia o que seja. E em vez, não, você coloca, porra, um Batman, um Coringa, a pessoa chega na tua casa, ela vai saber o que é, porque todo mundo conhece, né? E aí você ainda faz aqui o Batman. Não é mais legal? Muito mais porra. legal, muito mais Não, legal. da hora. É igual tatuagem, assim. Eu sempre falo, pô, tatuagem hoje em dia tá muito na moda e a galera faz Por fazer. por fazer. Ah, quero uma rosa e um leão. Então, E eu sempre gosto de falar, pô, minhas tatuagens, cada uma tem um significado muito importante. Conta uma história. Eu fiz uma fase da minha vida, assim, eu vou te explicar uma história. A gente senta aqui e conversa sobre horas da minha tatuagem, entendeu? E eu acho que a Você questão tem do Goku? Tem tatuagem? Não, ainda Tem que não. fazer Vou essa aí, fazer, então. vou Ó, fazer. cobrar aqui. E ó, outro link, né, cara, no fisiculturismo, assim como no futebol, é muito comum a tatuagem, né? Tá muito presente. E a arte, né, cara? Remete arte, também. lógico, pô, lógico. Você tem tatuagem, ó? Não. Tenho. Tenho duas aqui na mão. Tem uma aqui do lado também. Essa pra mim, esse é um tigre. Esse aqui é Jesus. Eu gosto bastante desse tipo de tatuagem, que é o realismo, né? Legal. Eu não curto muito a parada meio old school, né? Aham. Que é um estilo de tatuagem também. Sim. Então o realismo eu curto pra caralho. Essas duas tatuagens, porra, Jesus não preciso nem falar o que ele representa pra representa. todo mundo, né? Mas o tigre aqui é força e coragem. Então Legal. ele também representa pra caralho pra mim, que é desde lá quando eu comecei a saber quem eu era, de lá pra cá, então essas duas palavras fazem chave. Norteiam pra sua tudo, vida. Tudo que eu fiz. É legal o lance, você falou, conta uma história, né? Tem um Conta, significado. E né, assim cara? o action figure. Eu acho que quando o cara começa a colecionar essas paradas, eu acho que ele não coleciona porque ele quer ser olha quantos que eu tenho. É porque algo representa na vida dele, algo Fala com significou. ele de alguma Por isso forma. eu hoje coleciono mais Dragon Ball. Então, Legal. por quê? Porque foi a minha fonte de inspiração para ser o que eu sou hoje. Exato, é o que te Porque trouxe o Dragon no Ball, mundo que você vive hoje, o Dragon né, Ball, velho? quando a gente é muito criancinha, a gente vê mais as cenas de porrada, luta, quando você vai crescendo, você entende a história. Pô, ali o Goku, eu acho que ele traz uns valores de família oriental, que é muito. Ele protege a terra, ele protege a família, ele faz o que for, ele dá a vida dele pela família, pela mulher, pelo filho, pelo Gohan. Então, todos aqueles valores que você vai criando quando criança, sobre família, sobre o mundo, é muito maneiro também. Não é só a questão das cenas de luta que são incríveis, sabe? Mas são também tem- camadas que você vai percebendo em cada fase da vida, né, cara? É, o molequinho porque- quer ver é, a não- porradaria. não pode entender. Mas essas mal ou bem coisas você que vai eu entrando. Mas depois você Totalmente, vai é. pegando... Não, porque tudo entra. Na verdade, tudo que a gente faz quando a gente é moleque, pode não parecer, mas, por exemplo, eu tava falando da tatuagem aqui do tigre. Na hora eu lembrei, cara, acho que o meu primeiro contato com tatuagem foi o dragão do Shiryu nas costas. Shiryu, pra mim, é meu Porra, preferido. caramba. Todo mundo queria ter tem? um dragão. Não, não Caramba. tenho. Não, mas assim, porra, todo mundo queria ter um naquela dragão nas época, costas. tatuagem oriental era a minha paixão. Mas acabei não fazendo, Que enfim. bom, porque fisiculturismo com tatuagem não é tão legal. Ah, por isso que você Não, tem, de porque repente, esconde só o que aqui. é, assim. né, Eu cara, fiz do muito que- meio que estratégico, na verdade. Fiz estrategicamente essas tatuagens, Pra não- já justamente para não esconder o físico. Essa aqui que eu tenho aqui, eu me arrependo um pouco porque ela é bem grande, mas também esse lado lateral aqui dá uma escondida. Entendi. Diferente de muitos hoje atletas, o Léo sabe disso, que tá fazendo no braço inteiro, no peito, nas costas. Então, para quem quer realmente fazer isso como trabalho, acaba dificultando e não mostrando o trabalho quando você esconde um se pouco, prepara, né? se esconde Perde tudo um em cima pouco do os palco. Isso detalhes. perde um pouco de ponto numa competição? Não é perde ponto, mas a percepção do quem avalia pode ser A diferente. percepção Claro, pode óbvio. mudar numa questão de desempate, talvez possa Entendi. ter Pode bastante pesar. Se contundência. colocar um Pô, atleta que não interessante tem isso, hein? tatuagem, um atleta que tem tatuagem, eles colocam nas duas poses, nas mesmas poses.
aquele que tem tatuagem vai esconder aquele que não tem e não vai. Engraçado, você falando assim, eu sou muito tipo Doug, assim, esses negócios, vou imaginando as coisas, tá ligado? Aí buscando aqui nos arquivos, realmente, quando você vê os lances de fisiculturismo, os caras não são muito tatuados, tem razão, velho. A maioria não é. Você não Puta, vai que ver louco. nenhum campeão que hoje, na verdade, hoje não, há muitos anos de lá para cá, o maior campeonato que a gente tem hoje no segmento é o Mr. Olímpia, né? Certo. Que ele acontece todos os anos, no Como final se fosse do a ano. Copa do Mundo do fisiculturismo. Exato. Que é o que o Schwarzenegger ganhou? Exato. A Vitória Olímpia, né? Exatamente. E o Exatamente. Ferrino também, pô. Ferrino também. O Hulk, mano. O Hulk, o cara que fez o Hulk. E nenhum campeão do Olímpia, você vai ver ele Tatuado. cheio de tatuagem. Legal. Eu acho que o Interessante, Schwarzenegger negócio que a nem gente tem. Então, quem né? que Eu você acho vai que se não. espelhar são nos campeões. Sim, certo? exato, lógico. A minha tatuagem, por exemplo, eu tenho, né, cara? Mas a minha, tipo... assim como tudo que eu fiz na vida foi um fracasso, né? Foi um amigo meu que, inclusive, morreu. E é do Spawn, velho. Cara, eu ia falar agora sobre isso depois que Mas a a gente minha é terminar bem essa história. horrorosa. Tem a old school, a minha, sei lá, lixo school, tá ligado? Muito ruim, essa é ruim. péssima. É, mas eu mas me o Spawn é afeiçoei. legal. Velho. Tá É tipo bem ruim. filho feio, velho. Você vai amar menos? Não. Esse é meu filho feio, mano. Eu amo. Deixa eu perguntar pra vocês, aproveitando aí essa tatuagem esplêndida que você acabou de mostrar pra Você gente. viu? Ó, sabe valorizar a arte. Ontem ele chegou pra mim e falou: Léo, você viu o que vai lançar? Foi o quê? Ele, o Spawn. Ele é É do fãzão. caramba, hein? Cara, porra, eu amo, mano. Quem não teve o PlayStation 1 e jogou o jogo do Spawn, que foi o primeiro lance ali que teve de jogo do PlayStation, foi o Spawn. Mano, foi maneiro. Quando eu vi essa notícia aí, eu fiquei, nossa, mano. Vai rolar mesmo? Eu vi- Vocês que estão mais por dentro? Na verdade, tá voltando com força, né? O Spawn vai ter um crossover agora com o Batman, que o Greg Capullo vai desenhar. Inclusive, eu gosto de Spawn. Isso aqui não é uma ofensa, é que saiu Não. errado. E aqui já- é que já- eu mostro isso, parece que eu não gosto de Spawn. Eu gosto Foi de feito Spawn. na cadeia quando você foi preso, fala a verdade. Uma das vezes. O Alf trouxe aqui, mas já pode anotar pro bingo aqui do cast, que a gente, todo cast, a gente fala de alguma maneira, surge o assunto do Spawn. É impressionante como é um personagem ali muito datado dos anos 90, assim, muito foi forte, o auge mas é dele. muito forte. Mas, cara, ele marcou uma galera, assim, né? Então, É que eu muito acho, bom, é excelente. agora olhando em retrospecto, eu acho que o Spawn acontece. A gente vinha consumindo quadrinhos desde a década de 30 e nunca mais tinha surgido um personagem assim impactante. Novo. Verdade. E o Spawn trouxe isso. O Spawn trouxe conceitos, ele trouxe aspectos do Homem-Aranha, coisas do Batman, coisas do Wolverine. Motoqueiro e Fantasma, um motoqueiro um pouco. fantasma e um Mistura. personagem. E aquele Que lance louco, do poder dele ir esgotando, do poder infernal, deu uma ideia de finitude que depois não se concretizou, mas enfim. Cara, aquilo foi... Eu lembro perfeitamente, tanto é que eu me marquei tal qual o gado. Não que é fica marcado. tão viajado, né? Cara, e tipo assim, impactou todo mundo, era só o que se falava, velho. Spawn. É foda, até esse hoje, filme, velho. eu não Visual sei- animal, puta, show de bola. eu não sei se Muito esse... massa, mano. Foda, tamo Era junto, o Jamie curto Foxx. Dizem que é ele que Era é. pra ser ele, Que é um né? puta Pô, ator, né, ele tá velho? tentando tirar esse filme do papel já tem alguns muito. Eu anos aí. torço demais, cara. Eu curto pra caralho. É muito ele como louco, ator, velho. mano. É Eu acho muito ele louco. foda. E tem todo outro impacto também. É um herói negro. Também tem essa Também, questão que é também. muito legal, né, cara? Sim. Então ele foi inovador e outro, McFarlane desenhando, né? E cara? adulto, Todo mundo né, queria assim. ver de novo o Já desenho teve dele. algum filme antes do Spawn? Teve, Já. cara, Eu teve. não vi. Eu já vi algumas vezes. Você Mas recomenda? hoje eu não sei se eu É que recomendo. mudou muito, né? É, Assim, não tem coisa como antiga. comparar. Mas assim, eu acho O Alf legal tá assistir. defendendo, não, é bom, Não, é eu bom. gosto também, cara, porque é um lance afetivo. Você fala, pô, é o filme que tem. Mas o ator não era negro? Era. Não, Sempre foi. É muito legal, cara. Muito, Ah, tá. pra época é bem feito pra Então, caramba. é isso que eu velho. tava Não, mas é que divertido, hoje eu acho que mano. não vale assim. Não Como curiosidade é Se não bacana. viu até hoje, eu não sei se é momento. Ah, como porque é curiosidade. meio- eu vejo. velho, eu vejo. também. Eu vi, pô, Scarface 3.000 vezes. Mas Eu é que vi os efeitos- Poderoso Chefão várias vezes. Não, mas aí é Pra diferente. garotada da mais novinha que eu falo, vê que Poderoso Chefão é o filme mais foda que já existiu. O cara absurdo, olha e fala, cara. pô, chatão, 3 horas de filme, o cara Parece alisando um gato. molecada Que isso, TikTok cara? é Cala a foda. boca, Puta menino. filme, cara. Eu acho que assim, é um registro de uma época também. Vale até como registro histórico. Ó, naquela época era isso que tinha de efeito especial. É, que o efeito especial é bacana. datado, né? Pra caramba. Mas a gente é datado também, a gente tá Mas aqui e, até e hoje, filme? velho. Você falou, por exemplo, Chefão, qual que é o teu filme? Porra, esses de cultura pop, assim. Porque Poderoso Chefão, eu acho que realmente é meio unanimidade, assim. É, dos... mas de qual gênero, então? De Não, super-herói, não, assim, seu o filme, não anime, precisa, tudo. sem Geral. gênero nenhum. Sem Seu gênero fi- nenhum. Aquele filme que você... Poderoso Chefão. Poderoso Chefão mesmo? Pra mim. Um E ou de dois? super-herói? Pô, os três, a trilogia. A trilogia. E de super-herói, tem um assim que você fala, puta, esse é o mais da hora. É o que eu... Cara, difícil, sabe que são muitos bons, né? É, Mas como eu te falei, o Batman, eu sou muito fã do Batman. legal. Eu gosto. E você, Alvo?
Cara, filme e depois de super-herói. tava pensando aqui, porque eu sou bem indeciso pra essas coisas. Difícil escolher. Pra mim Mas difícil então, assim, escolher. o que te marcou, Mas não eu vou falar necessariamente o que aqui mais. que me veio na cabeça muito rapidamente. O Batman lá atrás, um dos primeiros, ele marcou bastante a minha infância. Inclusive o Coringa, que é o Jack Jack Nicholson. Não, Batman de 89. Nossa, então, É muito tipo, clássico, aquela né, época ali, o Pinguim também, eu acho que putz. foi uma fase e um filme que marcou pra caramba. Pra Eu mim, gosto do mano. Batman porque ele é um pouco mais humano do que os outros personagens. Ah, de total, super-herói. né? É o cara mais Ele não humanão, tem né, velho? um superpoder, assim. Apesar de ter as suas peripécias ali Sim. e tal, mas ele não tem um superpoder. Ele é um cara que usa É um da cara tecnologia, treinado, que é rico e faz isso pra ajudar, tem toda essa história por trás. Então, o Batman, pra mim, eu gosto por causa disso. Mas não dá pra eliminar outros filmes, né, assim. E da tua coleção que tava falando Dragon Ball, você tá satisfeito com ela? Não, Você você queria. tá maluco, eu tô começando. Você tá começando. Qual que você tá buscando? Que é o personagem que você ainda não tem que você quer? Eu tenho o Gogeta, tenho o Saiyajin 4 do GT, do Goku, tenho o Cell. Você gosta do GT, o GT? Porque o GT Gosto, ele eu é... gosto do Dragon Ball todo, mano. Eu vi porque até o GT hoje. tem o Dragon Ball GT, a galera... Tem uns fãs hardcore que não gostam. Tem uns hate, não, mas eu gosto pra caramba. Eu sou que nem você, eu me divirto com qualquer eu paixão, divirto com as velho. paradas, Tudo pra mim é diversão. Tem uns que são melhores, outros piores, mas o filme, cara, ele tem um único propósito, ou o desenho, 2 horas de diversão. Não é pra mudar a vida de ninguém. De você cara, é esquecer pra seus ser problemas lá divertido, fora, e exato, entrar e velho. emergir num mundo Total, fictício ali, é muito louco. Eu curto esse lance. Mesmo filme ruim, eu falo, puta, foi da hora. Não tô nem aí. E me divirto. Eu curto filme, mano, em geral. A única coisa o único gênero que eu não gosto é o musical. O resto, tipo, eu sou não sou apaixonado tão por fã filme, também, cara. não. Acho que... Também não curto tanto. Mas então, aí você tá indo... Você prefere estátua ou as figuras de ação de pôr a pose, bonequinho articulado? Eu prefiro a tá? estátua, Você prefere a estátua. Porque eu gosto de expor ela, assim. Eu tô preparando minha casa com lugares específicos pra pôr as estátuas, assim, igual vocês fazem aqui, entendeu? Então eu já tenho um monte, sabe? Eu tenho a Buma, tenho uma porrada já. Mas ainda é pouco, deve ter umas 10 estátuas só. Esse que é o problema, você começa... igual eu, não para. Eu entrei nesse mundo pra valer, eu fui comprar o Cavaleiro de Ouro do meu signo. Aí eu vou E qual comprar o de peixes. Aí não tinha. Aí eu falei, pô, aí tinha um Chaka de virgem, né? Falei, porra, meu irmão é de virgem, eu vou comprar, vou dar pra ele. tá ligado? Fala, meu ascendente é virgem. Aí tinha um cara na loja, o cara virou pra mim, e aí, quantos faltam pra você completar os 12? Eu falei, os 12? Eu pensei, né? Falei, os 12. Só 11 a partir de hoje. Nunca tinha pensado nisso aí. Eu vou levar os 12, Pô, pronto. não, na hora não, mas fiquei alguns anos atrás pra completar os 12, cara. E é gostoso, né, cara? Uma materialização daquilo que você assistiu, daquilo Sim, que você... É gostoso pra caramba. E aquilo que eu te falei, mano, é uma obra de arte, cara. Sim, porra. Entendeu? caramba. Você tá ali com um quadro do, sei lá, de quem lá da Europa, que tu nem sabe quem é, não sabe nem o que exato, significa. não Tu representou tá nada na tentando tua vida. entender o que tá Exato. escrito ali. Não, ali assim, o que é isso aqui, mano? Isso aqui é o Coringa, Jared Leto, que marcou tal. Eu fui no cinema assistir com a minha esposa, com meu Isso. filho aquele dia. Total. E isso aqui teve Tem um lá. significado pra você, É, né, tu tem uma velho? história pra contar daquele barato ali, entendeu? Exatamente. É isso. Porque a gente fala que a gente vem essas memórias, pô, a hora que a galera de casa viu ali, a hora que você mostrou o Spawn, o Alf brilhou Brilhou, aqui, velho. ele é fãzão. Ele Porque primeiro lembrou, ele porque quase voltou. vomitou de ver a tatuagem, mas depois foda, ele falou: né? não, tira essa imagem da minha Cara, mente. foi é o muita Spawn. coincidência, porque ontem ele não sabia que ia vir aqui. E ele me chamou na academia. Vem cá, tu tá sabendo? Felizão. Eu falei, o que foi? Comprou alguma bomba nova, um negócio, sei lá. Não, ele, Spawn, Jamie Foxx, É legal caralho. pra caramba. De repente você tem uma estátua, porra, isso faz um puta significado pra você, né, cara? caramba, Que curte o negócio. É legal pra caramba isso daí. Qual a gente HQ volta a ser que criança. você indicaria aí? Cara, ó. Já que eu te indiquei um anime, me indica Você um tem HQ. que devolver. Eu vou devolver. Cara, lê Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Do Batman, do Frank Miller. Você já leu? Não. É espetacular, cara. Show. Ó, lançou em 1986, mas assim, é muito atual hoje, vai ser atual daqui 100 anos. Leia Cavaleiro. Você acha fácil em qualquer site aí de compra, tudo você acha. É HQ, cara. Muito Tu boa. é purista? Tu gosta do gibi físico? Eu gosto. Putz, eu gosto de ir na banca, tá ligado? Ficar conversando com o cara. Putz, eu gosto de ver o movimento. Eu sou, tipo, bem... Não recrimino, muito pelo contrário. Eu acho fantástico que tenham outras formas de chegar pras pessoas. Porque, porra, o cara que
Cara, eu fui um moleque, muitas queriam gibi, não tinha dinheiro. Hoje a molecada tem muito mais acesso, isso é incrível. Eu sou um cara caro, que... meio eu caro não tenho também, esse, né? Pra caramba. E eu não tenho esse apego, é meu. Cara, modinha, que ótimo. Eu quero que tenha cada vez mais modinha, cada vez... O negócio não me pertence, tá ligado? Eu gosto, eu quero que mais pessoas Legal. descubram, tenham outra visão daquilo, pra que aquilo... Pra ter mais papos aquilo como vai esse. viver mais tempo, exatamente. O gostoso é isso, não existe isso. Ah, o cara é o especialista, a minha opinião que importa. Não, velho. É sua visão. Eu li Cavaleiro das Trevas, de repente, eu acho fantástico. Você pode ler e falar, putz, Ari, não achei legal, e ler outra coisa, achei aquilo melhor. E show de bola, porque é isso, cada um tem uma visão. Mas esse eu recomendo, Cavaleiro das Show. Trevas, Obrigado animal. pela dica. Na mídia que você achar mais legal, de repente você curte a digital. Cara, eu sou assim, eu sou muito ruim, velho. Eu mal sem mandar um WhatsApp, eu faço umas perguntas imbecil. Como que faz? Ah, um negócio que o pessoal vivia falando. A Twitch. A Twitch. Aí eu pensava assim, nossa, velho, que burro. É Twitter, mano. Eu pensava comigo. Ah, na Twitch. Eu falava, mano, como o pessoal tá ficando burro, velho. Aí depois descobri que é outro bagulho, tá ligado? Eu sou perdido na vida, velho. A gente vai para um intervalinho muito rápido aqui, mas eu já vou deixar a pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, porque, pô, vocês são conhecidos, principalmente no meio de vocês, assim, mas no geral. Então, a gente, quando trabalha, a gente aqui trabalha com cultura pop também, já tivemos algumas oportunidades que, porra, quando a gente era moleque, a gente jamais ia imaginar realizar, né? Então, por exemplo, o Ari já comentou aqui, pô, encontrou o Frank Miller, que desenhou o Cavaleiro das Trevas. o cara que fez Cavaleiro das o cara que Trevas. Porra, o gibi bicho, que ele tá indicando. impressionante. Então, qual, pra vocês vão responder depois do intervalo, qual que foi o momento, assim, que o trabalho de vocês hoje proporcionou que, pô, o jovem Léo, o Léozinho lá, criança, ou o Alfzinho criança, iam olhar pra ter orgulho, assim, falar, caraca, eu não acredito que eu tô... Que eu falei com esse que eu tô cara, falando com eu essa vi isso, pessoa, eu que eu vivi tô esse aqui, que eu tô momento, né? conhecendo. Um Aí a gente- torneio, um bagulho assim. Que... Aí a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e eles vão responder essa. De volta com Ari, Alf e Léo. E aí, pensaram? Qual que é a resposta? Perguntamos aqui antes do intervalo. Qual é aquele momento que essa nossa vida aqui da cultura pop que proporcionou para vocês algum encontro, alguma viagem, alguma coisa que marcou, que daria orgulho para a versão infantil, a versão criança de vocês? O menino Léo, o menino Alf, menino- porra, nunca imaginei que eu ia ou pra esse lugar ou conhecer essa pessoa assim. É bem difícil porque a minha vida ela foi marcada por fases, assim, né? Eu tive a fase da música, do rap, tive a fase do maior canal, do segmento fitness, tem a fase hoje onde eu cuido dos atletas, cuido da growth. Então, assim, é difícil te falar um momento exato, como eu estava comentando com você. Eu comecei a fazer show com 14 anos, com 15 eu fazia show no Brasil todo, com 16 eu fui emancipado para poder fazer show fora do Brasil. Então, minha vida começou muito rápido e muito acelerado. Já. Muito a milhão. Então, eu tive muitos momentos, mas assim, por exemplo, na música, eu fiz uma música chamada Blindão, que é um videoclipe onde é um curta-metragem, onde a gente teve... Acho que ela tá com mais de 60 milhões de views. E ele foi indicado para um prêmio de cinema na Europa e tudo mais. Então teve esse lance de tipo assim, caralho, eu tenho um videoclipe que foi indicado para um prêmio de cinema. Entendi. No mundo do fisiculturismo, tem quando eu recebi o prêmio do maior canal do segmento do mundo, né? Que era o Fábrica de Monstros. E momentos onde eu treinei com fisiculturistas que eu só via pelas revistas e por filmes. Eu treinei com Rolly Winkler, que para mim era um dos físicos mais bonitos, que tem um homem tríceps, que ele tem um tríceps muito grande. Treinei com o atual campeão do Mr. Olympia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, que é a Copa do Fisiculturismo, que é o Big Ramy. Quando ele veio para o Brasil, eu conheci o Danny James, que é o treinador dele, a gente treinou junto. Então eu treinei ao lado de um cara que foi o maior campeão do mundo. Conheci pessoalmente o maior dos maiores, que é o Ronnie Coleman. Que é o Pelé do É o fisiculturismo. Pelé, o cara assim, Pô, que insuperável. louco, cara. Conheci o cara.
Conheci o Arnold Schwarzenegger no campeonato dele, que é o Arnold Classic. Caraca. Fui lá nos Estados Unidos no campeonato dele. Então teve vários momentos assim que eu olhava e falava, nossa. Você ficou Gente que eu nervoso quando você admirava, encontrar os Pô, caras? é um nervosismo com um orgulho, uma orgulho. admiração. Tu fala assim, caraca, mano. Se for parar pra pensar, eu morava lá no alto de uma favela no Rio de Janeiro. Ver toda a trajetória até ver a aquele ponto é do trajetória caralho, ali, né, tipo velho? assim, chegar nesse lance aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo quando eu tava nos Estados Unidos, eu fiz um vídeo, eu falei pro Blazer, que é o meu produtor, eu falei, Blazer, vamos dar uma volta na cidade, eu preciso fazer um vídeo desabafando sobre isso. E eu, tipo assim, chorei o caramba no vídeo, assim, falando sobre essas coisas, né? Porque pela primeira vez eu tava viajando pros Estados Unidos. Apesar de ter feito shows em vários países, eu nunca fui pros Estados Unidos, eu fiz mais aqui América do Sul, né? Então, quando eu tava lá no evento do Arnold Classic, conhecendo o Arnold, conhecendo os atletas que eu sempre admirei, eu vi a retrospectiva da minha vida ali e eu dei uma desabafada. E eu contei algumas coisas assim. Caraca. Inclusive daquele lance que vocês perguntaram, do acidente que eu tive. Então, muita coisa mudou na minha vida. Então, teve vários momentos, assim. Dizer um momento é bem mas, complicado. Mas porra, Cara, melhor do que encomenda. e você? É legal, vários momentos são marcantes, né, velho? Bom, para mim também são marcados por momentos, acho que todo mundo é assim. Mas eu vou puxar para o meu segmento. Então, acho que um ano muito importante para mim foi em 2016, quando eu participei de um campeonato internacional. Como eu falei para vocês no início, eu morei muito tempo fora do Brasil. Então, tive a oportunidade de trabalhar com os melhores preparadores do cenário, né? E isso para mim foi uma honra e foi um grandíssimo ensinamento para mim. E eu tive a oportunidade de participar logo lá no meu início de um campeonato muito importante que foi sediado em San Marino, né? É uma república, é um país que fica perto ali da Itália, mas é uma república independente, né? Um país independente dentro da Itália. E, pô, aquele ano eu tive o prazer de conhecer os melhores, cara, os melhores atletas, os melhores preparadores que vieram para poder seguir os atletas que estavam levando ali para o campeonato e também estavam ali como convidados e muitos ali para poder apenas assistir os campeonatos. E eu, pô, saí de Curitiba, de uma região metropolitana de Curitiba, eu nunca ia imaginar que eu ia ficar tantos anos assim fora do Brasil e poder chegar no nível que eu cheguei, que foi nesse campeonato, e vindo gente de tudo quanto é lugar da Europa poder também me ver e prestigiar o meu trabalho. Que legal, velho. Então para mim foi um marco muito grande para mim aquele ano e foi uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia passar na minha vida. E porque para mim também foi muito, as coisas demoraram muito para acontecer para mim, né? As coisas foram sempre muito difíceis desde lá de trás. Então, quando foi acontecendo, graças a Deus eu me preparei para isso. E quando as coisas foram acontecendo, aconteceu tudo de uma vez, assim, né? Foi tudo muito rápido. E vocês têm noção, assim, tipo, você tá falando, porra, hoje você tem noção que você é inspiração. Tem os caras que eram inspiração pra então, você. Só que hoje você é essa inspiração pra galera outros que tá caras, chegando, né? cara. É engraçado falar sobre isso, porque naquela época, eu tinha só o Facebook naquela época e não era o meu... o Facebook que a gente tinha não era um instrumento de trabalho. Até hoje tu não sabe digitar, pô. É dos meus, velho. Tamo junto. Não era um instrumento de trabalho. Então você usava ali como divulgação, mas você não tinha aquele foco. Não fazia só isso, eu tinha outros trabalhos também. Então, poder chegar hoje trabalhando junto com o Leonardo, com outros caras grandes que tem aí no cenário da mídia, para mim tudo isso foi muito novo, né? Então eu tive que aprender a fazer como o Leonardo Quando ele veio para nós aqui da Growth, ele era um cara assim que antissocial, olhava para a câmera, já não queria falar. Eu fui tirando. Hoje ele tá aqui com vocês, foi um trabalho árduo de legal, a gente vai tirar ele da caverna, entendeu? Eu me predispus se assim adaptando, né, a velho? aprender e a me jogar de cara, porque eu Não era o seu mundo. Não é. Então eu tô me introduzindo e aprendendo a cada vez mais. Legal. Ter a oportunidade de ser amigo do Leonardo e poder fazer esse trabalho junto com ele algumas vezes.
E, obviamente, eu vou aprendendo com ele, com os outros grandes nomes que estão na marca que a gente trabalha hoje. Então, para mim, isso Apesar do tamanho e da brutalidade dele, ele era um cara muito tímido, sabe? Aham. Porque, mal ou bem, o fisiculturista, ainda mais da época dele, que é uma época mais old school, não tinha mídia. São outros tempos, né? O cara não era... Outra dinâmica, o cara né? não era admirado. O cara não era um artista. O cara era um cavernoso que treinava e comia e dormia e ninguém queria chegar perto, que tinha Naquela medo. academia que só E hoje tinha isso tá homem, né? mudando, Tinha né, homem, velho? academia subsolo. Pode crer. Então, a vida que ele teve, ainda mais quando ele saiu do Brasil e foi morar na Itália, ele era um estrangeiro. Você sabe como é que é? O povo italiano, ele sempre costuma dizer que o povo é bem... De um modo geral, lógico, não todo mundo, mas é bem xenofóbico. Não Sim. gosta muito de estrangeiro lá, porque é um país pequeno, Sim. superpopulação. Uma cultura muito forte, é. né, cara? Então acaba sendo meio... Então ele lá não era assim, ele não era respeitado. Aham. Ele não era um artista, ele não era visto como hoje ele merece, que é um artista que Sim. dedicou a vida dele para colocar um shape desse aqui que tem gente que malha há mais tempo e nunca conseguiu colocar. Pô, é difícil colocar na estátua, imagina. Não, sem dúvida. Então, É uma conquista, E né, o meu cara? trabalho no mundo do fisiculturismo foi exatamente isso. Desde que eu comecei, eu falei, mano, eu quero pegar um cara como Off Poly e mostrar pro público o quanto ele é foda A e arte é um dele, artista. né, cara? A arte dele, Mas exato. mostrar pro público que o fisiculturismo não é um... É bacana isso de desmistificar as coisas, né, cara? Tirar da marginalidade. Assim como hoje, esse nosso mundo geek também já foi muito... Puta, o cara tinha vergonha. Ela comprava... embrulha pra presente, é pro meu filho. Ela pro filho, coisa nenhuma. Era pra pra ele você. mesmo. Então, assim, é bacana que você vai tirando essas coisas e a falta de conhecimento é que traz isso. Quando você expõe isso, mostra, porra, tem um trabalho, é legal que você vai criando interesse e vai sendo o que você falou. É arte, né, E cara? até pro nosso público. Porra, Sim. não, os caras são gigantes, aí são bonitão, não sei o Só quê. penso em comer e treinar. Comer e treinar, não, pô, não, mas os caras chegam na balada, é festa, não sei o quê. Hoje a mídia tá aí realmente para poder mostrar esse outro lado, né? Que a gente não é só o físico, a gente só não treina somente, não come somente, a gente também é outras coisas. O Leonardo também, ele faz outras coisas, ele é o que ele é. Então, pô, a gente tá aí, a mídia veio isso para poder mostrar esse outro lado também. E você falou, os dois são bonitão, você acabou de falar. Então, assim, tem isso também. Foi um chavequinho dele, entendeu? Eu só achei eles grandes. Foi um mole. Não achei bonitão, achei bonito só. Bonitão não, só achei grande, velho. Porque é bonito, grande, bonitão. bonitão, Não, pô. então tudo bem, tá bom, tá Tá, bom. caraca. Agora, a gente tava falando aqui de fisiculturismo e tal, a gente fala um pouquinho no começo, mas, pô, todo mundo que tá assistindo aí, tenho certeza que é fã do Arnold Schwarzenegger. Sim. Porra, A gente costuma falar que é o papai Arnold. é o papai. Ele é o pai de É o todos, papai, né? De você. Ele que começou na questão da mídia. Aham. Já existia o fisiculturismo antes, mas ainda não era divulgado, era mais mal visto ainda do que a gente falou aqui agora. No Era Brasil, mesmo, então, bicho? No pior Brasil, ainda. então, era pior ainda. Então, quando o Arnold chegou lá, o Arnold foi um dos primeiros fisiculturistas a mostrar um shape esteticamente grande e bonito. Certo. Ele era bem afeiçoado, ele tinha uma estética bonita, ele trouxe proporções, ele determinou proporções, ele mudou muito o fisiculturismo porque ele determinou proporções. O Então Arnold existe um lance antes e depois do Arnold. Sim, com certeza. Que legal, velho. Entendeu? Então ele trouxe pra mídia, vamos dizer assim. Ele era um cara mais despojado, então ele fazia fotos, fazia vídeos, coisas Ele que trouxe isso em fisiculturista forma não de gosta. trabalho, né? Legal. De business. Coisa que, obviamente, os Estados Unidos ficou à nossa frente por muito tempo. Porque o fisiculturista de verdade, ele não gosta de mostrar o corpo dele. Ele sempre acha que tá ruim. Ele é um fala, É um cara mano, em tu busca tá da bom. perfeição, né, É, cara? não, tipo assim, É ele uma pra profissão usar que não existe, na ele verdade, eu né? nunca vi o Alf treinando de regata. Se você vai numa academia hoje, você vê todos os caras franguinhos, tudo de regata, Com o mais aquela cavada regatinha, possível. aquela regatinha fina, O né? Alf, ele não treina de regata. Pra ele treinar de regata é pra gravar um vídeo específico que a gente pede e implora pra ele usar. Ele não gosta, é uma coisa que é um me sinto templo mal, pra ele, é uma me coisa sinto mal. sagrada, entendeu? Então o Arnold, ele trouxe esse lance da exposição do corpo. Certo. Não existia foto... De transformar isso em positivo, Exato, né? exato. Então, o Arnold fez um ápice grande na mídia na questão de trazer mais publicamente o fisiculturismo. Tanto que naquele lance, nos anos 80, a gente falou do He-Man. O He-Man diz a lenda que era um boneco do Conan, Conan. e aí não deu certo, eles criaram. Virou He-Man. E muito inspirado. Não dá pra não te desassociar do Arnold. Sim. E o próprio Stallone, ele, no primeiro Rock, ele não era. Ele Não era era tão musculoso, grande, mas é. ele era. Era sequinho só. Depois no Rambo, que ele ficou tava sinistro. rasgado, Monstrão. maior e tal. Então,
Acho que o primeiro cara realmente... E aí o Arnold, posteriormente a essa época da década de 40, 50, onde começou o fisiculturismo mais do jeito que a gente vê hoje, ele entrou pro mundo do filme, então ele trouxe mais mídia ainda pro fisiculturismo. Certo. Então o Arnold, ele conseguiu romper a bolha. Eu diria assim, o Arnold ele foi o primeiro homem fisiculturista a romper a bolha do fisiculturismo e levar esse... Pô, e a gente pro não meio. tem, né? A gente não tem uma Não. estátua não fizemos ainda nada do Mas Arnold. aí, ó, fica a dica. Vamos fazer, Pode né? fazer. No que meio, mistura, você né? é um cara que vocês admiram, então. O Arnold? O Arnold, todo é um mundo, cara, no nosso putz, que meio, legal, todo mundo velho. admira É o papai. ele. Legal, que bacana. Porque às vezes tem isso de, tipo, uma figura de algum meio ser admirada fora do meio específico e no meio não, né? Sim. Né? sim. Tipo, existem algumas coisas em Existe. alguns movimentos. Então, no movimento fisiculturismo, ele é um cara também... Puta, que legal, né? Ele é um dos maiores influenciadores e divulgadores do fisiculturismo. Ele tem um que campeonato bacana. dele que é o campeonato mais importante depois do Olímpia, mundialmente falando, Aham. que é o Arnold Classic. É o campeonato dele, que ele proporciona, que no início ele tirou dinheiro do bolso dele pra fazer, Pra bancar. pra acontecer. Que era só nos Estados Unidos. Hoje tem em vários países, inclusive no Brasil. No Brasil tem também. Também. Você já disputou esse? Esse não. Mas é algo pro futuro aí, não? Nos Estados Unidos, sim. Aqui Legal. no Brasil não pretendo, mas nos Aham, Estados Unidos é algo que eu sim. miro. É. Legal. E filme dele, qual que é? O Conan mesmo? O Exterminador? Qualquer um, mano. Deu a carinha dele ali, eu falo, vou ver. Eu acho que o Conan impactou assim, geral, o Conan, né, acho que cara? o Conan foi o que mais impactou. Tanto é que, assim, Conan, pra mim, eu não consigo desassociar da imagem do Schwarzenegger, né, cara? Sim, Pra sim. mim, ele é o Conan, tá ligado? Mas, cara, o Exterminador é muito bom também. Também, O coisa. Exterminador Mas é com bom. muito Conan, Exterminador, realmente. Puta que pariu. Eu não sei dizer assim um específico, também acho vários. Ou uns filmes que não liga muito, eu acho essa coisa de físico. É um dos filmes que eu acho que é legal pra caramba lá atrás. Com o Robert De Niro, que ele engravida. Como é que é o nome? Não, é o... É o Danny DeVito. É o Danny DeVito, DeVito. é a babá. Danny DeVito, falei errado. Não, é grávido, né? Não, qual que É, isso aí tem o que mesmo. os gêmeos, tem o que ele é gêmeos, o Danny Isso, DeVito, né? pô, é muito bom, né, cara? É porque ele é legal. bom na comédia também, né, também, cara? né, cara? Os caras faziam muita sátira com ele, então era muito legal. Eu acho Mas qual era esse que você ia dizer? Era o do Danny DeVito ou não? Era esse do Danny DeVito, exatamente. Muito Ele é um cara bem Porra, o articulado, Tira do né, cara? Jardim da Infância, excelente legal pra também. caramba. Porra, esse aí. Herói de assistiu várias brinquedo, que vezes. ele vai, Herói de brinquedo. que ele vai comprar o brinquedo pro filho e acaba e ele fica... Muito Puta da que- hora. Caraca. Não, muito bom. Putz, queria agradecer muito a presença de Eu que vocês, agradeço, Léo. pô, valeu mesmo. Alf, Show de bola, cara, foi uma honra. prazerzaço conhecer vocês. Prazer conversar com vocês e poder levar pra galera que realmente é isso. Pô, dá pra ser atleta, malhar e gostar. E ser nerd, E uma ser coisa nerd não também. exclui a outra, é. E dá pra ser nerd e vamos malhar também um pouco a galera, né? Ninguém fica na academia 24 horas por dia. Exatamente. Ninguém vê anime 24 horas por dia. Exatamente. A gente não é uma Dividir coisa o seu só, né, cara? A Exato. gente E é vocês estão feito de convidados, várias se coisas. quiserem treinar, fazer um treino de musculação, Ó, experimentar. faz um treino. Conhecer o nosso centro de treinamento, que a gente tem um centro de treinamento aqui em São Paulo exclusivo para os nossos atletas. É uma academia de Legal. alta performance. O máximo da estrutura possível, muito megalomaníaca. Voltado pro fisiculturista. Voltado, e é exclusivo nosso, não é para alunos, então Legal. é só para os atletas da Growth. Se vocês quiserem, estão convidados a Ô, conhecer, bicho, com certeza. treinar lá, dar Eu uma quero sim, motivada. E quem sabe diminuir esse calo que você tem aí. É, cara. E eu não vou mentir, eu tenho um certo carinho por ele. Mas pode ser que eu me despeça dele. Quem sabe, né, velho? Quem sabe? Então é isso, gente. Brigadão. Cara, obrigado. Prazerzaço. muito legal. Deixa aí de vocês aí pra galera seguir vocês. O meu é o Léo Stronda, com S mudo. @Léo Stronda. O meu off-poly também. Alfpoli. Tá aqui embaixo. O Vera tá colocando aí. Boa. Então valeu, gente. Obrigado. A gente se vê no Show de próximo bola. Ironcast. Até Valeu. mais. Valeu, rapaziada. Let's